Olá pessoal, Deus abençoe a todos, um forte abraço para todos que estão participando aqui do nosso terceiro episódio do Profeta Cast. E eu queria que você já entrasse, pegasse esse link, mandasse para 3 pessoas esse link aí agora e não esquecesse de se inscrever. Já se inscreveu? Me ajuda, por favor, pessoal. Dá uma ajuda para mim, se inscreve aí, deixa o like para tu poder enganjar isso aí, para mim poder ajudar. Eu preciso ser ajudado, levar esse... Porque não é só espiritualidade, como é que fala a palavra? É entretenimento, não é isso aí? Ah, falei, você entendeu o que eu falei. Então você deixa o like aí, se inscreve e manda esse link para alguém. E hoje, nesse terceiro episódio, eu tô tendo a honra de receber 2 amigos, né? Eu vou começar na ordem da hierarquia, né? Que é o pastor Adeilson Cires, um amigo, né? 30 anos de ministério, um homem que já viajou o Brasil, já foi a Israel, né? Escreveu um livro maravilhoso, O Que na Vida Vale a Pena. Né? Um homem que eu admiro, pregador da palavra, né? E 30 anos pregando a palavra de Deus, tem história, tem bagagem, né? Obrigado pela sua presença, pastor Adeilson Cires. Eu sei que esse terceiro episódio vai levar muito conhecimento e ajuda para as pessoas. Amém, amigo. Pastor Gabriel Mascarenhas. É uma alegria imensurável, né, estar aqui participando desse Profeta Cast, né? E você é alguém que Deus usa nessa área da profecia, da revelação. E para mim é uma alegria e me sinto honrado em ter sido convidado para participar desse momento, né, nessa mesa, esse podcast abençoado. Na certeza que será, com certeza, muito edificante para todos nós. Como você disse, esse ano eu faço 30 anos, né, que prego a palavra. Não porque sou velho, porque eu comecei cedo mesmo, né? Começou cedo demais, né? Eu comecei muito cedo, com 18 para 19 anos, pregando a palavra, né, integralmente, em tempo integral, né? Diante de um chamado de Deus. Foi a partir dos meus 25 anos de idade, meus 25 anos, eu já comecei a integralmente viver para a obra, para pregar a palavra. E graças a Deus, Deus tem me dado a graça, né, de estar cortando o céu desse Brasil e fora dele, pregando a palavra, e a chama não apaga. A chama ela se mantém acesa, e eu quero ainda pregar bastante ainda, para depois, futuramente, quem sabe, a gente pastorear, a gente liderar alguém, ensinar, se for pastorear, quem for pastoreado por ti, uma bênção. Vai ser pastoreado de verdade, vai comer pastos verdes. Que assim seja. Esses pastos ruins estragados por aí. Que assim seja. Uma alegria estar aqui com o evangelista Daniel França, né? Isso. Deus abençoe a vida dele aí de forma, como você disse, aí são 2 gerações aqui, a gente vai aprender muito um com o outro aqui. Muito. E eu também estou com meu amigo aqui, evangelista Daniel França, que é um jovem pregador, né? Um jovem que eu admiro. Você está aqui porque eu te admiro, né? Casado, não é isso, meu filho? E homem de Deus e membro da Demave Recreio do pastor Gabriel Simões, que vai estar aqui. Ai, dele você não vê, agora já está ao vivo, filho, já está estourado, tem que vir agora, já era. Gabriel, Daniel, muito obrigado por participar, por ceder seu tempo, estar aqui conosco. Eu acredito que esse Profeta Cast, esse terceiro episódio, não vai ser o mais importante dos outros 2, né? Porque todos foram e vão ser muito bons. Mas hoje, 2 gerações aqui se cruzam, né? O pastor Adeilson Cires tem 30 anos de ministério, né? Quando nós nascemos, né? Que você tem a mesma idade que eu quase, ele já pregava a palavra. E você também é um jovem pregador que está iniciando, né? Não iniciando também, assim, não caiu de paraquedas, né? É pastoreado, é bem pastoreado, tem boas referências, está iniciando, né? E é jovem, né? Obrigado, Daniel. Eu que agradeço, pastor Gabriel Mascarenhas, meu amigo. Fico feliz por essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, na companhia aqui do nosso amigo pastor Adeilson Cires, um homem também que foi uma grande referência para nós. Estava comentando aqui anteriormente que tive a oportunidade de ver ele ministrar diversas vezes, inclusive frutos, lá na... Né? De verdade, estávamos comentando aqui sobre algumas mensagens e sou grato por essa oportunidade de estar aqui. De fato, eu acredito que esse podcast vai ser um podcast que vai alcançar muitas pessoas. Acredito que vai ser... que essa ideia, né? O ideal mesmo de propagar a palavra, de propagar as ideias que o reino de Deus traz para nós. Obrigado pela essa oportunidade aqui. Amém. E 2 gerações, né? 2 gerações.
Pastor Deilson Cid começou a pregar há quanto tempo? Quantos anos? Sim, mais Na ou menos. verdade, 18 para 19 anos eu comecei a ministrar. Na verdade, a primeira mensagem que eu preguei, né, eu tinha 8 anos de idade. E, na verdade, não era eu o pregador. Na verdade, era o meu pai, o pastor Degazito, que mora ali em Santíssima. Ele era o pregador da noite. Na época, era na Barreira do Vasco, congregação da Assembleia de Deus em São Cristóvão, né, saudoso em memória, pastor Aloysio Miranda, que era o pastor da congregação lá. E, na verdade, eu fui acompanhar o meu pai, que era o pregador, e em dado momento do culto, o pastor Aloysio Miranda me deu a oportunidade para cantar um hino. Meu Deus. Porque chegou nos ouvidos dele que eu gostava de cantar um hino, né? Que todo mundo pedia para eu cantar esse hino, consequentemente muito antigo, né? Que é Ele Mora Acima das Estrelas, né? Ele é Jesus, o Rei da Glória. Glória. Então, é um hino muito antigo e me deram a oportunidade para cantar esse hino. Na época, um púlpito enorme, de madeira, né? O pastor colocou uma cadeira para eu ficar mais alto, dar visibilidade ao povo, né? E, na verdade, ao invés de cantar, eu fui tomado pelo Espírito de Deus e comecei a falar. Aleluia. E quando eu terminei de falar, a igreja já estava assim, debaixo de uma nuvem de glória, de uma dimensão espiritual extraordinária. E eu comecei a ter a oportunidade, quando eu tive a oportunidade era 8h25, mais ou menos, eu lembro até hoje, né? E quando foi 5 para as 9 foi que eu entreguei o microfone. Meu pai não pregou, né? Quem pregou ali foi eu, e aquilo ali marcou o meu ministério, marcou minha vida. É óbvio que nós não tínhamos na época o glamour, né, que se tem hoje. A mídia, as redes sociais. Isso, também. nós não tínhamos na época. Na minha época eu não tinha isso, né? Então, assim, o meu vislumbre era trabalhar, né? Eu me casei muito novo, eu assumi responsabilidade muito novo, com 16 anos, né? Eu estava lá, inclusive, com um contrato com a Portuguesa, jogando bola. Joga muita bola. Jogando bola na Portuguesa, e eu tive que romper o contrato, né? Para poder já tomar as iniciativas de preparar futuramente um casamento. Então, com 16 anos, eu já estava construindo uma casa em Campo Grande. Eu, loucamente, quando falei com meu pai disse, rapaz, você é louco. Tanto que eu tenho um filho que é da sua idade, praticamente um pouco mais velho que você. Que meu filho Alex, mais velho, sim. tem 30 anos. Aí. É mais velho. Entendeu? É mais velho, que eu estou com a mesma idade. Então, o meu filho tem a idade que eu tenho de ministério, pra você ter uma ideia, né? Sim. Então, ou seja, eu comecei muito cedo mesmo, muito cedo. Mas assim, o meu início, né, como pregador da palavra, repito, nós não tínhamos esse glamour, né? Até porque eu fazia parte de um ministério muito forte aqui no Rio de Janeiro, que era a Assembleia de Deus em São Cristóvão. Pastor Túlio Barros. Então, assim, o pastor Túlio, ele era uma referência tão grande em relação à palavra, ao conhecimento que ele tinha, tanto na convenção da CGADB, quanto na convenção fraternal que ele fundou, que era a Confraderge aqui no Rio. Então, ele era uma referência gigantesca, enorme. A Assembleia de Deus de São Cristóvão é a segunda Assembleia de Deus fundada no Brasil. A primeira, Daniel Berg Gunaving fundou em Belém do Pará, em 1912. Em 1924, eles vieram fundar a Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, que é a Assembleia de Deus em São Cristóvão. Então, o pastor Túlio foi pastor desta igreja. Então, assim, eu comecei a dar ali os meus passos na congregação do Tuiuti, onde eu fui criado, próximo ao Morro da Mangueira. Então, o Tuiuti fica de frente para a Mangueira, eu fui criado ali. Então, inicialmente, assim, o meu ministério, assim, foi um tanto complexo, porque era algo que eu não queria. Se eu disser para você, você queria ser pregador? Eu não queria ser pregador. Eu não tinha esse vislumbre de ser pregador. Eu queria ser jogador de futebol. Parece que vem tudo contra a mão da gente. Eu queria ser jogador de futebol. Eu não queria ser pregador. Eu não queria mesmo. Até porque hoje, como eu te disse, tem esse glamour, a questão das viagens, das ofertas, dos aviões, dos países, a visibilidade. Então, tipo assim, eu não tinha isso, na verdade. Então, quando
Tanto que eu segui minha carreira profissional, aprendi com meu pai, uma profissão, porque ele disse, se você quer casar, tem que ter profissão em casa. Ele só tem um terreno em Campo Grande, que você vai construir então sua casa lá, e você vai aprender uma profissão comigo, eu vou te levar para a obra. Então meu pai fez de tudo para que eu desistisse dessa ideia de casar. Então ele me massacrou, quanto ele podia me massacrar na obra. Mas quando um homem quer mesmo, né? Não tem jeito. né? Aí, Quando um homem quer mesmo, ele se vira, dá o jeito, tá? exatamente. Eu tinha 16 anos, você tem uma ideia. Eu tinha 16. 16 anos. Então com 18 para 19 foi quando nós atingimos a idade para casarmos e nos casamos. Enfim. E aí depois saí da área da construção civil e entrei na área da comunicação. Então, assim, eu tive 8 cursos, né, dentro do ramo de telecomunicações, na antiga Telerge. Né? Então, assim, minha ideia era trabalhar para poder dar uma condição melhor à minha família. Sair da comunidade, sair do morro, ir para a rua com um lugar melhor, uma casa melhor, uma condição melhor, para cuidar melhor dos meus filhos. Né? A minha ideia era essa. Então, por isso eu fiz 8 cursos dentro do ramo. Então, eu, desde recolher as paras, que eram chamados restos dos fios, das emendas, das transferências que eram feitas nos subterrâneos, nas caixas subterrâneas, então eu entendia desde aquele recolhimento, que eu era ajudante do ajudante, eu comecei como ajudante do ajudante na antiga Telerge. Meu Deus. Era ajudante do ajudante, porque tinha um ajudante prático e tinha eu como ajudante do ajudante prático. Ajudante. Exatamente. Então, ou seja, mas eu fui galgando esses cursos até que eu cheguei em técnica em telecomunicações. Então, desde a parte mais grossa, mais bruta da telecomunicações, a parte mais fina e técnica, então eu fiz todos os cursos que eu podia fazer para poder alcançar. Então, com 25 anos, eu já pregava, porém, não tinha o mesmo tempo que eu acabei tendo quando Deus me chamou para fazer sua obra. Eu não tinha, porque eu amava o que fazia. Eu amava telecomunicações. Pensa num cara que era vidrado naquilo ali. Meu horário de pegar às 7, meu horário de pegar às 8, eu chegava às 7. Meu horário de saída era às 17, eu saía às 9, 10 horas da noite. E eu trabalhava de segunda a segunda. Quando tinha um convite, eu já lia a palavra, estudava, amava, mas quando tinha um convite era muito esporadicamente. E diante de toda aquela pressão de trabalho, eu me vi na minha mesa de escritório com 25 anos, eu liderava 43 homens e mais 5 despachantes. Então, assim, eu não estava à toa quando fui chamado, já pregava, porém tinha minha vida profissional. Tinha minha vida profissional. E eu fiquei ali e falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, meu? Estou dando minha vida nisso aqui, meu. Todo dia eu estou aqui, meu, de segunda a segunda. Falei, mas ao mesmo tempo eu sinto, Senhor, o teu chamado. Eu falei isso para Deus no meu escritório, lá no Leblon, no DG do Leblon. Falei, Senhor, eu sinto o teu chamado. E se realmente o Senhor tem um chamado para mim, o Senhor vai fazer alguma coisa. Irmão, para que eu falei isso? Já era. Falar, foi declarar. Fui declarar. E o que aconteceu? A Telerge foi vendida para a Telemar. E a minha equipe, juntamente comigo, foi contratada pela Telemar para prestar serviço terceirizado. Porém, 2 contratos que eu peguei para executar, não consegui executá-los, porque os 2, eram um no Leblon, outro em Copacabana, inexplicavelmente foram cancelados. Eu fiquei muito triste com aquilo ali, que agora financeiramente eu estava muito bem, ficando muito bem, que a Telerge pagava muito bem, tinha uma condição muito boa profissional, e agora eu estou me vendo sem nada, sem absolutamente nada, tendo que recomeçar a minha vida profissional em alguma área. Aí foi quando eu fui parar num trabalho de oração no Arará, irmã Rosa, e muito triste lá atrás, muito triste, pensando como é que vai ser agora, o que eu vou fazer, diante da oportunidade de tirar minha família da comunidade. Eu estou me vendo sem nada agora, apenas com a rescisão, que eu sei que não vai dar para muita coisa. Eu tinha pouco tempo de casa, falei, não vai dar para muita coisa. E aí foi quando eu ouvi um barulho, uns passos, né, de marcha vindo na minha direção. E quando chegou na fileira das cadeiras que eu estava, aí Deus usou a irmã Rosa para mim e disse, até quando as pessoas terão que sofrer por tua causa? Meu Jesus. Porque eu tinha uma equipe de trabalho. Sim. Então, se eu não pego o contrato, se o contrato não é executado, automaticamente quem está comigo não trabalha e não recebe. Então, foi isso que Deus falou. Por quê? Até quando as pessoas terão que sofrer por tua causa? Meu negócio é contigo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, você é meu. E chegou o tempo de eu te usar na minha obra. E ele diz, me dá a tua agenda.
Aí ele começa a nos empolgar. Eu vou encerrar aqui, porque para ouvir a outra geração. Agora, daqui a pouco eu vou ouvir a outra geração, né? E eu costumo dizer que Deus, ele empolga. É especialista em empolgar a gente com seus projetos. Ele começou a dizer, eu vou te levar, eu vou te dar, eu vou te entregar, olha onde eu te coloco, olha de onde eu te tiro, eu te coloco entre os grandes, entre os príncipes, eu vou te honrar. E Deus foi me empolgando. Porém, entretanto, Deus, ele nos empolga com projetos, mas ele oculta os processos. Deixa eu falar agora, até anotei. Ele esconde os processos, né? Deus, ele revela a promessa, mas esconde os processos. Ele é especialista em te empolgar com projetos, mas ele nunca revela processos. Nunca revela processos. Mas é inevitável você chegar num grande projeto sem um grande processo. Então, eu fui submetido a um processo de 15 anos. 15 anos. 15 anos dependendo de moeda da minha mãe. 15 anos com muita dificuldade financeira, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo duramente agredido verbalmente pela direção, pela diretoria da igreja que eu fazia parte, porque era uma igreja muito elitizada, muito elitizada. Quem está me ouvindo, ou quem vai ouvir esse podcast, sabe que a Assembleia de Deus em São Cristóvão era uma igreja de uma envergadura excomunal, aonde quando o pastor Túlio pregava, chegava ônibus, culto de doutrina, ônibus e mais ônibus, da presbiteriana, da metodista, da congregacional, da batista, para ouvir os ensinamentos que o pastor Túlio trazia na igreja. Então tá aí você vê, a tamanha era a envergadura. Pastor Guilhermino Cunha, por inúmeras vezes, ele sentou, reverendo Guilhermino Cunha, sentou no púlpito de São Cristóvão para ouvir os ensinamentos do pastor Túlio Barros Ferreira. Então era uma diretoria muito forte. Eu encontrei com um pastor há pouco tempo aqui na Avenida Meriti, e ele hoje é pastor presidente de uma igreja, mas ele fazia parte da tesouraria da igreja. Meu Jesus. E quando ele me viu, me abraçou, ele disse, eu acho que até hoje o gabinete do pastor Túlio ainda tem o cheiro do seu perfume. Meu Deus. Pelas inúmeras vezes que você teve que entrar naquele gabinete para ser sabatinado. Então era chamado de preguiçoso, era chamado de vagabundo. Agora só um ensejo aqui. Como é importante, o pastor Cílios contou um pouco da trajetória dele, né, do início, que nós vamos daqui a pouco falar do início, né, que o Daniel, não só Daniel, eu também, nós, Daniel, somos o início, né, de uma história. Aqui está a história. Nós somos o início de uma história, né? Exatamente. E nessa história que o senhor traçou, eu anotei aqui, o senhor falou sobre processos, né, que o senhor teve que passar, vencer. O senhor falou de traumas, Sim. até se emocionou. Sim. E percebe que a nossa trajetória, o início de uma história, tem traumas, tem processos, tem humilhações. Sim. Né? O senhor deixou claro isso aqui? Sim. Da sua história, o senhor construiu o que construiu, tanto que horas antes de nós sentarmos, e quando você chegou, sentou, o Daniel falou. Eu já fui impactado pela sua mensagem, né? Verdade. O senhor até falou que essa mensagem vai culminar ao livro que o senhor vai escrever. Isso. Já está escrito, falta lançar. Isso, né? Que é isso. Segredos do Calvário. Do Calvário. Né? E o início. Então, a pessoa que está nos assistindo aqui, não pense que o troféu, a honra, vem antes do processo. Primeiro você vai ter processo. Agora, uma coisa que eu notei, muito importante que o senhor falou, que trouxe até... Não sei se vocês notaram, mas esse seu trauma ainda tem uma carga emocional. Tem essa carga emocional. Mas o senhor fala delas, né? Se emociona, porém não é lágrimas de alguém que se apequenou, de alguém que se intimidou, alguém que desistiu, mas é lágrimas de alguém assim. Sim, tem cargas emocionais, mas eu decidi vencer. Eu escolhi continuar. É literalmente isso. Eu escolhi. As minhas primeiras mensagens foi no ponto de pregação da Rua Caieiras, no Tuiuti, no pontinho de pregação que cabia 5 crentes dentro e 5 fora. Era um pontinho de pregação. E no pontinho de pregação eu já ouvia
alguém dizer para mim, você não passa de um pregadorzinho de pontinho de pregação. Verdade. É o que você acabou de falar, era o que eu Foi ouvia. Israel várias vezes. Né? É o que eu ouvia, você não passa de um pregadorzinho de pontinho de pregação. Aí quando eu me viro pregar nas congregações do campo, você nunca vai sair das congregações do campo. Ah, a verdade, 30 anos de história teria que ser pelo menos aí uma semana de podcast. É, né? Ainda não daria para a gente Fazer contar. vários Vários lucros. porque não daria para contar as Diversos. nossas experiências, as coisas que nós vivemos, Muitas que eu vivi. Não tem como falar. Assim, é de forma muito resumida, sintetizada, Sim. apenas para ficar aqui, como a gente está diante de duas gerações, né, e que ainda se mantém pregando a palavra, né, porque eu faço parte de uma geração mais antiga, mas ainda continuo ministrando, continuo sendo convidado para algumas conferências, congressos, convenções, enfim, em plena atividade. 30 anos se passaram, mas eu ainda continuo ministrando a palavra. Espero ter saúde e força e chama no meu coração, né, e conhecimento para poder ministrar ainda por muitos outros anos, quem sabe por mais 30, mais 40 anos. A vida, só Deus é que sabe, né, como é que é, mas assim... essa questão, realmente, eu tive que ter muita vontade e ter muita convicção do meu chamado. E o senhor falando de muita vontade, Daniel, que é a nova geração, Sim. eu falo Daniel porque eu tô aqui nessa lado de cá, mas eu também sou nova geração. Né? Eu só tenho 24 anos, né? Também estou iniciando, também estou decidindo vencer, traumas também. Eu também saí muito jovem na casa da minha avó, né? A minha família morava em região dos Lagos. Quando eu recebi a chamada de Deus, eu vim para o Rio de Janeiro, né? E morei de favor, fui humilhado. E você mora de favor aqui, acolá, humilhado, até você construir, você passa pelo processo. E o Daniel é esse início, Daniel. E como é que né? Se manter firme, olhando para o alvo, porque o pastor Círis vem de uma geração passada, né? 30 anos atrás. Não, e o pastor Círis, antes de nós começarmos, ele declarou que antigamente eu não sentia, né, pastor Círis, o que se tem hoje. A oferta, né? por exemplo, a oferta para pregadores e cantores, as igrejas não tinham essa ideia. Não tinha isso. Então, Daniel, como não é se dava oferta para pregador. Fala alguma coisa sobre isso, por favor. Quando a gente fala de início, geralmente é muito complicado, né? No que tange ao que o pastor falou aqui, que ele tem uma história, né, de 30 anos de ministério. Quando a gente que está iniciando olha para isso e a gente almeja isso, a gente olha e fala assim, olha, a gente tem esse pregador como referência, a gente tem esse pastor como referência. Quando a gente coloca isso, geralmente vem o que o pastor falou que aconteceu com ele no caso aqui. Algumas pessoas que olham e falam que a gente não vai conseguir chegar a um determinado lugar, ou que a gente não vai chegar àquilo que a gente está enxergando e que a gente decide abraçar pra gente. Como o senhor falou aqui, o senhor iniciou com 8 anos de idade. E o meu primeiro flash, no que tange a mensagem, foi com essa idade. 8 anos de idade. Não foi numa igreja, só que foi num culto no lar, dentro da minha casa. E foi a primeira oportunidade ali que eu tive de pregar. E depois, alguns anos à frente, eu vou estar ali focado no futebol também. Vou estar focado no futebol e eu me acidentei. Então, na verdade, o sonho que eu projetava... de jogador, né? Só pregador, jogador. Eu jogo, né? Eu jogo nada. Então, o que acontece? Eu estava me programando, né, no caso, para a vida profissional no futebol. Eu fazia futebol ali na faculdade de Realengo, Castelo Branco, Universidade de Castelo Branco. Eu estava tudo programado para entrar, né, ali, para passar para um clube profissional. Aí, quando eu me acidento ali, eu me desanimo daquilo que eu queria e, sem eu perceber, já era o projeto de Deus para minha vida. Fiquei um tempo dentro de casa, parei de ir para a escola, né? A gente pode dizer que ali é um princípio ali de depressão, você perde o ânimo de ir para a escola, de fazer o que você fazia. E eu me lembro que foi um convite de um amigo meu, Davi Rodrigues, me convidou para ir um culto jovem e eu driblei ele ali, né? A fim de ficar em casa, né? Desanimado. E eu me lembro que minha mãe me chamou próximo do horário do culto, e ela falou para mim, olha, teu amigo veio aqui, te chamou, vai lá, prestigia ele, não precisa, o horário já está avançado, não precisa se arrumar para chegar no culto, não vai lá só para você falar que foi. E aí eu decidi ir para aquele culto. Só que eu fico do lado de fora da igreja, né, de bermuda, que naquele tempo você ir para a igreja de bermuda, você que já conhece a palavra, que já faz parte dos costumes,
é diferente. Não tem isso, Aí eu não. fiquei de capuz, eu Hoje em falei. dia é diferente. Eu fiquei de capuz na porta da igreja, de casaco ali na frente, né? E uma mulher de Deus, uma profetisa. Lá eu estava do lado de fora, ela me aponta pregando, ela me chama para dentro da igreja. E na nossa mentalidade eu já imaginei. Nossa, ela vai chamar, vai falar algo que eu preciso voltar para Jesus ou algo do tipo. Só que ela aponta para mim e fala, eu vejo você como um grande pregador da palavra de Deus. Foi aí que eu passei E ela ali meio que revelou algumas coisas do meu íntimo, por isso que eu respeito muito a unção do profeta, né? Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai, né? O meu pastor geralmente ele fala isso. Exatamente. Quando eu entendi o que ela estava profetizando ali sobre a minha vida, e ela falou bem nítido, olha, aquilo que você almeja hoje, o que você está vendo hoje, que é a vida profissional do futebol, você não vai alcançar. Mas aí ela deu as características ali de uma profissão que hoje eu exerço, né? Que é a profissão militar, sou militar paraquedista. E ela falou, eu vejo você entrando para a vida militar e disso vai se iniciar um ministério. E foi ali no quartel, né? Que eu comecei a ministrar. Descia para o lago do quartel na hora do almoço, ali na hora do descanso, para começar a ministrar. E foi daí que eu iniciei o ministério. Geralmente o início Agora, que coisa importante difícil. que o Daniel falou, que coisa importante. Eu vou anotando aqui que eu sou da era ainda. Eu tô dividido Papel e aqui. caneta. Eu sou metade da era, né? Pega o iPhone, pastor. Eu falei, não, deixa aqui com o meu papel e caneta. O Daniel falou uma coisa importante. Ele disse que teve uma referência, né? O que eu percebo que nossa geração, eles começam e já começam achando que já são alguma coisa. Já começam, né? Eu acho que é um pouco da doença das redes sociais. Sim. Porque o Instagram, o Face, coloca o cara como se o cara fosse alguma coisa. O cara tem 3 mil Você precisa chegar e ser. O cara você já não... chega achando que não é nada. O cara não é nada. Tem uma situação gradativa. Então, tem que se ter uma referência. Alguém que você vai olhar, você vai apontar. E tanto o pastor Deilson Cires, né? Que é a geração um pouco lá. E você, né? Que é aqui na frente. Ambos falaram que se tiveram referências. Sim. Aí eu me lembro quando Moisés começou. Exatamente. Êxodo 3. Moisés, Deus dá visão para Moisés na sarça ardente, o cara recebe revelação, poder, unção, milagre, que a vara vira cobra. Deus testificou que o cara ia ser o libertador. Mas sabe o que o cara fez? O cara desceu com as ovelhas, entrou dentro da casa do sogro Jetro, né? Que deu trabalho para ele, deu casa para ele, e Jetro também era sacerdote midian, né? Isso. E acredito que foi ali pedir a bênção, né? Ou seja, eu vim aqui pedir. O cara podia meter o pé. Não, eu recebi poder, que hoje é era do poder. Não, eu já recebi poder, já tá ligado, vambora. Mas eu percebi que ambos, tanto o pastor Deilson Cires quanto o Daniel, tiveram referências. Sim. E uma coisa que eu anotei, né, tirei até uma frase disso, ambos Deus chamou ocupado. Ocupado. Verdade. O senhor... Exatamente. Ali, um excelente profissional na Telege, né? Telemarketing, né? Telege. Gostava do que estava fazendo. Muita Daniel, ali começando o sonho de ser jogador de futebol, não é isso, Daniel? Verdade. E a frase que eu tirei é o seguinte: Deus, quando quer estabelecer o projeto dele, ele frustra os nossos. Sem dúvida. A verdade pastor, que Deus não pega ninguém desocupado. Exato. Perfeito. Na verdade, Deus se utiliza daquele que tem alguma ocupação para, de fato, ele separar para levar a gente para a função que ele quer. Exatamente. Porque a gente, às vezes, se prende muito ao que muitas pessoas falam. A gente tem esse costume. Na verdade, não é sobre o que as pessoas falam, mas sobre quem fala. Porque tem pessoas que... eu costumo dizer que é arriscado você seguir conselhos de pessoas que não construíram nada. Então tem pessoas que ainda não construíram nada, olha para você e fala assim, olha, você não vai chegar onde você está almejando. Porque, na verdade, ela em si não construiu nada. Então, por isso que, de fato, você precisa ter uma referência, olhar para alguém, ter o ideal, ter um norte, para você chegar ali onde você quer ir. Deus, de fato, ele não vai pegar ninguém desocupado para ele entregar algum cargo ou uma ocupação na mão de alguém. Perfeito. Ele pega alguém que já exerce alguma coisa para estabelecer o propósito que ele quer. E eu coloquei um tema aqui muito legal, 2 gerações, o que elas têm em comum. E o que eu percebi que vocês têm
Ambas as gerações têm as mesmas coisas. Exatamente. Os princípios são o mesmo. Exato. Deus, ambos tinham um sonho, ambos tinham uma carreira, já faziam algo. Deus foi lá, frustrou, né? Você se acidentou. Pastor, a Telege, né? Foi vendida. Deus frustrou os planos para estabelecer os planos dele, né? Ambos tiveram traumas, né? O senhor foi chacoteado, Daniel também ali, acredito que passou também um processo difícil, né? Ambos, e uma coisa importante que eu gravei aqui, ambos, Deus usou profeta. Exato. Uma rosa, sim, né? Você na porta da igreja, né? Porta, do lado de fora da igreja. Do lado de fora da igreja, Deus foi lá. Percebe que as evidências para Deus estabelecer um grande ministério na vida de alguém, presta atenção, as evidências são as mesmas. Está aqui o pastor Deilson com 30 anos de ministério, Daniel iniciando a trajetória ministerial, né? Percebe que tem as mesmas coisas. Exato. Só que as pessoas querem pular as coisas, as pessoas estão na era de ultrapassarem as coisas. Os princípios são os mesmos. Se você perceber a construção da conversa, os princípios são os mesmos. Você tem que se ter uma referência, você tem que olhar para alguém, ter alguém, é isso? A verdade é que, assim, uma das maiores referências que eu tive, né, foi um evangelista, um teleevangelista, que era o pastor Jimmy Swaggart. Era o pastor Jimmy Swaggart, né? E pastor Jimmy Swaggart, ele tinha programa na televisão todo sábado. Era todo sábado. E eu era criança, e eu acordava sozinho, sem que ninguém me chamasse, para ouvir o pastor Jimmy Swaggart pregando todos os dias. Todo sábado, melhor dizendo. E o programa dele começava 6 e pouca da manhã. Então eu acordava 5 e pouca da manhã, para 6 horas, começar a ouvir já o programa do pastor Jimmy Swaggart, pregar a palavra. Então a gente vivia naquele tempo muito radical, que jogar bola era proibido, tudo era pecado, né? Enfim, tem que andar de camisa de... pipa era seta que não, tudo era pecado, né? Então tudo era pecado. Então a gente vive uma vida muito restrita. A gente vivia uma vida muito aprisionada, né? Muito religiosa. Religião praga, exatamente. Eu falei que eu estava na porta, me chamou de bermuda ali, isso. Constrangido. A gente vivia numa época muito religiosa. Então, assim, para a gente vencer esse período também, né? Foi assim um período muito complicado por causa também dessa questão religiosa, que tudo era pecado, jogar bola era pecado, soltar pipa era pecado. Quantas vezes eu fui, as mensagens do púlpito eram voltadas para mim, porque eu não aguentava, né? Eu não conseguia dizer assim, eu não vou jogar bola e não jogar. Eu dizia, mas quando o cara passava no beco de casa com a bola batendo no chão, eu não aguentava e descia pro campo de calça comprida, camisa de manga comprida, então não tinha como não identificar, porque tinha os fiscalizadores no sábado à tarde. Os fiscalizadores, no caso da congregação. Eu não sou muito velho, não, mas eu me lembro. Não sei se vocês chegaram, pastor, com certeza. Mas tinha um refrigerante que era na garrafa igual de cerveja. Era o top. E a gente descendo do monte uma vez, o Satanás usou um... pode falar marcas aqui? Pode falar. Pode falar. Convenção, né? Tu abria, já vinha... E aí o cara passou, na época não tinha foto ainda, eu era muito mais novo, eu devia ter uns 12 anos. E mandou foto pro pastor, o pastor me disciplinou. Falou pro pastor. E até eu explicar que aquilo era... Aí o pastor mandou um diácono lá na carrocinha, lembrar do dia, que aquilo não era cerveja, era refrigerante. Era isso aí. Naquela época era muito isso. Então tinha essa equipe da fiscalização, que era o irmão Djalma, o irmão Zé Carlos, o irmão Zé Floriano. Essa galera à tarde era a galera que ia pro campo para ver se tinha crente jogando bola. Filho de crente. E não tinha como, não tinha como ele não me Sempre ver. Tava lá. Calça comprida, camisa de manga comprida. Né? Então, e eu já chegava no culto domingo à noite, né? O futebol era no sábado, no domingo à noite eu já chegava para ser mesmo o alvo da mensagem, né? Então já chegava de cara o porteiro dizendo, você tem ordem aqui do pastor para você sentar aqui atrás, não sentar no conjunto, que você foi pego de novo jogando bola. Meu Deus.
E aí tinha toda aquela mensagem voltada para o jogador de futebol, né? E aí o pastor às vezes dizia, né? Você vai ver quando o anjo descer naquele campo. Jesus. Aí ele vai vir com uma espada. Sangue de furar a bola. Quando ele bater nas suas pernas, quando ele der com a espada nas suas pernas, você nunca mais... Pastor era o Jonas do barco ali, né? Então, a gente via debaixo dessas ameaças, né? Então, assim, são dois tempos diferentes, você vê? Né, totalmente diferente, porque hoje já se tem uma outra mentalidade concernente a isso, né? Hoje eu tenho um filho jogador de futebol que joga no Atlético de Morrinhos, em Goiânia. Enfim, eu pedi a Deus, falei assim, eu quero ver o sonho que era meu, pelo menos ser realizado em um dos meus filhos, né? Meu filho mais velho tentou, mas encerrou a ideia de ser jogador, e meu filho agora está com um jogador profissional, enfim, iniciando a carreira dele profissional. Ou seja, eu vejo nele a questão da realização que eu tinha, do desejo que eu tinha, e Deus agora realizou nele. E eu, na verdade, segui a minha vida pregando a palavra. E assim, repito, o grande problema hoje, você falou dessa geração de hoje, o grande problema hoje qual é? Eu não vou generalizar, obviamente que não. É que existe hoje uma geração que busca oportunidades. São oportunistas, né? E não honra. Aí é que está a grande questão. Existe uma grande diferença na honra e na oportunidade. Oportunidade Deus dá para todos. Deus não isenta ninguém de ter oportunidade. Agora a honra não é para todo mundo. No caso, então, a oportunidade Deus dá. Para todos. A honra se constrói? A honra é escolhida a dedo. Pelo próprio Deus, e ele é inquestionável. Ele é inquestionável. Um exemplo clássico, bíblico, Saul. Oportunidade. A oportunidade que ele teve aconteceu como? Da noite para o dia. Ele foi feito rei. Verdade. Perfeito. Da noite para o dia. Entendi. Davi. Honra. Ele foi feito rei da noite para o dia? Não. Foi o que eu falei, né? Exato. Construção. Ele foi feito rei da noite para o dia? Não. Por quê? Porque honra, ela envolve a submissão de um processo estabelecido pelo próprio Deus. Então você se submete a esse processo. Oportunidade não, você é feito da noite para o dia. Então hoje nós temos uma geração, repito, para ficar claro, isso aqui não vou generalizar, mas de uma geração que quer oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade do Congresso, oportunidade... por exemplo, hoje em dia se tinha, não sei como está hoje essa questão, mas o glamour de um grande congresso missionário no Brasil, que tem que estar lá, porque lá é a vitrine, é a referência, o mundo inteiro está com os olhos, voltados para lá e tal. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar nesse congresso a primeira vez, em 2005, fui convidado, né, pelo próprio coordenador do evento na época, saudoso em memória, pastor Cisino Bernardino. Fui convidado por ele para estar lá, através de um pastor que era presidente de uma convenção na Argentina, que me conhecia e foi na casa do meu irmão, porque meu irmão é diretor de missões aqui em Madureira, pastor, diretor de missões, um dos diretores de missões de Madureira. Meu irmão recebeu esse pastor, levou esse pastor para almoçar na casa dele, ele viu um material meu na estante do meu irmão, aí perguntou pro meu irmão, você conhece esse pregador aqui? Meu irmão, sim, eu conheço, mas fez desentendido para ver o que o pastor ia falar, né? Aí o pastor, rapaz, eu tenho alguns materiais desse pastor lá, como eu tenho vontade enorme de conhecer ele pessoalmente. Aí foi quando meu irmão falou, rapaz, eu sou irmão dele. Que isso, não acredito. Leva ele lá. Isso aí. Ele. Aí meu irmão acabou me apresentando ele. No mesmo momento que ele me apresentou, ele ligou pro pastor Cisino. O pastor Cisino, pode mandar ele vir aqui, eu recebo ele aqui, mas pede para ele chegar no domingo. Como é que são coisas, né, que a vida faz? O pastor pediu para eu chegar no domingo, mas eu estava numa condição financeira tão ruim, porque eu não recebia oferta de igrejas. Eu não tinha oferta, o que se tem hoje, nós não tínhamos isso. A oferta que eu recebia era a coxinha. Com óleo, né? Era a coxinha, era o cachorro quente. Às vezes uma além carona. De muito óleo. Às vezes uma carona, na metade da esquina você vai andando. Exato. Eu, como morava na comunidade, na maioria das vezes o pessoal me deixava embaixo e eu tinha que subir a comunidade. Pastor, falando de honra aqui, veio uma frase na minha cabeça aqui, porque a oportunidade, ela vem para todos. Exato. Mas a honra,
é para quem suporta todas as etapas do processo. Exatamente. Não tem para onde correr. Quando você almeja muito e você quer abraçar ali e se colocar na condição de quem, na verdade, merece ser honrado, você não vem, você não recebe. vai. Mas quando você está focado em passar todas as etapas do Exato. processo, quando você menos espera, vem a honra. No caso é forçar a porta, né? Força, E tem gente quando que força se a porta. força a porta, qual é o resultado? Quem entende um pouquinho de marcenaria sabe muito bem que quem força a porta arrebenta o trinco. Agora tem um texto que você E vai se aí, encaixar com como é que isso. manuseia a porta depois com chave, depois do trinco arrebentado? Tem Então como. todo mundo que olha sabe que você está dentro, porém entrou porque forçou a porta, o trinco arrebentou, E tem por até isso você está lá um dentro. texto bíblico importante, eu estava até lendo hoje de manhã, todo dia de manhã eu faço uma leitura, de manhã cedo, assim que eu acordo, eu faço a minha rotina espiritual, né? Uhum. Porque as pessoas falam, a rotina é ruim. Não, a rotina só é ruim quando não tem Deus na Exatamente. rotina. Verdade. Exato. Quando você Exatamente. coloca Deus na sua rotina, ela não é ruim. Se a sua rotina está chata, é porque não tem Deus lá. Exatamente. Precisa chamar Deus para aquela rotina, enfim. E eu estava lendo sobre Pedro, né? Quando Pedro foi preso, o cara estava tão seguro de si no processo que ele estava passando, que ele Sim. dormiu na cadeia. Tranquilo. E aí o que aconteceu? O anjo desceu, animou ele, Sim. falou, rapaz, veste a roupa, por favor. Vamos. Exatamente. Vamos embora. E o que aconteceu? Falando da porta. Pedro foi andando e as portas, os Foram se cárceres abrindo, foram se abrindo. Porque quem está debaixo do processo, obedecendo, Exato. entendendo, as portas elas vão se abrindo. É igual shopping, né? Já parou no shopping? Exato. Quando você para na porta do shopping, acontece o quê? A porta se abre. Então quem está debaixo do processo, quem está vivendo aquilo ali, sem murmurar, entendendo, você vai... Ele não força a porta. O As anjo portas vai e vão ele se segue abrindo. o Isso, anjo, as as portas portas, vão se se abrindo. abrem. As portas vão se A abrindo. verdade é que a necessidade de se forçar a porta é a certeza absoluta de ausência de chamado. Perfeito. Repete, por favor, professor. A necessidade de se forçar a porta é a ausência absoluta de chamado. Meu amor, pau vai cantar. Não se tem chamado. Porque quem força a porta, ou quem tem chamado, não precisa forçar a porta. Apresentar Se você- aquilo que não é. Se você perguntar para mim, quantas vezes, né, no início do meu ministério, na minha caminhada, eu ligava para alguém para pregar na igreja dele, eu nunca fiz isso. Se você perguntar para mim, você pediu para alguém algum dia para você pregar na sede da Vitória em Cristo? A primeira vez quando você pregou? Não. A primeira vez que eu preguei na sede da Vitória em Cristo foi num culto infantil. Isso 2007, por aí. Foi a primeira vez que eu preguei na Vitória em Cristo, um culto infantil, domingo à noite. O pastor Zé Santos ainda era o pastor da igreja. Só que a notícia chegou aos ouvidos do pastor Silas, ele marcou logo o próximo domingo, para ele estar presente. E ele me ouviu ministrar. Foi a E dali mensagem a que ele porta. chorou, que o senhor falou? Não, aí já foi outra mensagem dele, porque a outra mensagem que ele chorou, ele estava já na sede aqui, nova. Então, assim, o que eu quero focar aqui, a questão da oportunidade e da honra. Você precisa saber o que Deus tem para você. No caso, para a pessoa poder saber disso, ela tem que saber o seu chamado de vida. Exatamente. Ela tem que fazer uma introspectiva. Exato. Tem que saber qual é o propósito de Precisa vida ser dela. sensível Por que- ao ouvir a voz Por de que Deus. eu disse aqui no início sobre um cantor, né? E falei sobre a graça que ele tem e a unção que ele tem para cantar. Então é aí que você percebe a diferença da honra para a oportunidade. A oportunidade você força tudo. Tudo você força. Ninguém sente naturalmente. Agora a unção não. A unção você chega e ela já diz que você chegou. automático. Abre portas. Né? Não, ela já diz que você chegou, acabou. Você não precisa dizer que chegou. E A unção atrai, né? uma outra questão que a gente precisa atentar, e é a geração, repito, não vou generalizar, mas que a geração de hoje precisa atentar, de pregadores novos que estão vindo, precisa atentar, o quê? Porque a gente precisa atentar também. É fazer o que realmente a palavra te manda fazer. Você não precisa inventar mensagens.
Forçar, né? Você não precisa inventar Ver revelação. Ver, Você não precisa forçar a ver aquilo que revelação. você não tá vendo. O grande problema é que a gente tem hoje, né? A geração que leva a arca como tem que ser levada e a geração que leva a arca como ele acha que tem que ser levada. Uau. A geração que leva como tem que ser levado e a geração que leva como ele acha que tem que ser levado. Uau. Uzá e Aiô Sim. cuidavam da arca, da casa de Abinadab, pai deles. Porém, quando Davi disse, vamos trazer a arca de volta, eles disseram o quê? Não, vamos levar a arca, beleza, só que a gente não tem um número de sacerdotes suficiente. Eram 4, né? E detalhe, não podiam ter alturas diferentes. Isso aqui é um assunto para uma outra questão. Tiveram que... Os sacerdotes não podiam, um ter 1,90 m, outro 1,60 m, outro 1,50 m. Tinha que ter a mesma altura. Tinham que ter todos a mesma altura. A mesma união. A mesma altura. Porque a arca, que é o símbolo da presença, ela não vai com quem não tem a mesma altura. Ou com quem não vê alguém da mesma altura. Não é porque eu tenho 30 anos de ministério que eu vou olhar para ele, o Daniel, que está iniciando o ministério, como alguém que está abaixo de mim, ou que é menor do que eu. O espírito que ele tem é o mesmo espírito que eu tenho, a graça da qual ele usufrui diante do chamado, é a mesma graça que eu usufruo. A única questão aqui é apenas o tempo de caminhada, mas as proporções de Deus usar está na mesma dimensão, está no mesmo tamanho. Uzá e Aiô fizeram o quê? Não, vamos levar a arca aqui, não tem sacerdote, vamos levar do jeito que dá. Isso aí, vamos levar do jeito que dá para levar. Como é que dá para levar então? Então bota no carro de boi. A grande questão é essa, é uma geração que hoje quer levar a presença em carro de boi. Não guarda os princípios, né? Resumindo, ele quer inventar, irmão. Aí quando você senta para ouvir... Não aguenta? Não tem como ouvir, brother. Que você olha e fala, irmão, o que esse cara tá falando, cara? Que loucura é essa, irmão? Da onde esse cara Que viagem é essa? Não, tu fala, irmão, que viagem é essa, cara? Que não tem nada a ver com a palavra. Aí, diferente de Davi, que quando ele viu que o negócio deu errado, mas não foi, saber, né? Não foi culpa total dele, mas ele viu que deu errado. Ele falou, rapaz, os caras que tomavam conta da arca sofreram esse dano, imagina eu. Ele procura saber uma referência de como fazer a referência. Aí ele procura os sacerdotes dizem, ó, não é assim que conduz a arca não, rapaz. Tem leis que regem essa arca. Porque é a presença de Deus que está ali, tem rei, tem leis. Aí Davi, então quais são as leis? Ó, tem que ter os sacerdotes na frente. Eles faziam isso porque eles nunca tiveram contato com a arca 20 anos. antes. E também não procuraram saber. Não sabia, por 20 anos, mas eram leis que regiam a arca. Tem que levar como? Ó, tem que ter sacerdote para levar nos ombros. Tem que ter músicos tocando, tem que ter cantores cantando. Eram tudo exigências de Deus. Então hoje essa geração, eles não querem saber das exigências que Deus faz. A geração de hoje, eles querem inventar. Não, eu falei isso aqui, eu vou falar isso aqui, vai virar, vai dar certo. Vai viralizar. Vai viralizar, o negócio vai... pro rio. Isso, exatamente. Então a geração hoje é a geração da oportunidade e a geração da honra. Cada um quer... Exatamente, a geração da honra não adianta, vai estar submetida a processo, o pau vai quebrar, meu irmão. Não adianta achar que vai ser molezinha e não tem como, porque para exercer o chamado tem que ser casca grossa. Tem que ser. Tem que ser casca grossa, senão não fica. Não fica. Eu conheço muitos. E pra gente caminhar, o que acontece, pastor Adeilson Cires? Eu estava esses dias lendo um texto, uma história, só para voltar aqui, que, ó, sem hipocrisia, eu nunca tinha parado para ler na Bíblia sobre a construção da torre, né, de Babel. E ali eu observei uma coisa, Deus não tem problema em nos dar grandes projetos. Claro que não. Deus não tem problema em nos fazer rico. Claro que não. Deus não tem problema em nos abençoar. Porém, Deus tem problema no que vai te levar a construir um grande projeto. Exatamente. Porque o problema da Torre de Babel não foi os caras construir uma torre magnífica. Foi a intenção que eles estavam construindo. Eu vou construir porque eu quero chegar lá. Exato. Não, rapaz. Aí Deus falou, não, aqui você não pode chegar. Não tem como. Aí o que Deus fez? Eu falei, não vou chegar não, eu vou confundir. Porque Exato. eu confundindo, ninguém se entende. Aonde ninguém se entende, aonde não há entendimento,
Ninguém constrói nada. Exatamente. Então ninguém se constrói nada, né? Ninguém se constrói nada sem o entendimento, sem a união. O pastor Círios falando aqui, que conversa maravilhosa. Os princípios são os mesmos. O que eu percebi, anotei. Eu escrevi até um livro aqui, né? O pastor Círios falando, o Daniel concordando, os princípios são os mesmos, são as mesmas coisas. Exatamente. Agora, uma coisa que eu percebi, né, é defeitos que lá tinham, né? Sim. Hoje foram sarados. Exato. Nós tínhamos lá uma religiosidade muito grande. Exato. Né? Muito. Que hoje já não tem, né, Hoje isso, já Daniel? não tem, hoje tem uma porta de oportunidade. Maiores, né? Pastor, eu peguei um pouquinho essa época, nós tínhamos que andar de calça, né? De blusão até aqui, igual eu ia pro... A identidade do cristão era essa, né? Calça o tempo todo. Hoje em dia nós já temos, né, isso, Daniel? Hoje em dia essa religiosidade foi quebrada, né? Não se tem mais. E eu percebi que um problema que tinha lá, hoje já foi sarado. Então, ambas as gerações, elas são regidas pelas mesmas coisas. Os princípios não se mudam, né? Os princípios são os mesmos. Princípios são princípios. Exatamente. Tem como mudar Irrevogável, imutáveis. Deles não há variação. Exatamente. Não pode haver variação nos princípios. Exatamente. E pastor Deus Círios tem um livro muito importante que é baseado em Eclesiastes 2, não é isso? Eclesiastes 2, Capítulo versículo 2. 3. Foi exatamente 10, essa mensagem que eu vi o pastor pregando. Foi. Até gostaria que ele falasse um pouco Falando sobre essa do mensagem pra gente. O que a vida vale a pena. captar. O que vale o que na vida vale a pena, né? O que na vida vale a pena. É verdade, assim, se eu disser para você, assim, que eu não sento para preparar a mensagem, eu não sento para preparar a mensagem. Se você pegar minha Bíblia, você não vai ver quase nada anotado nela. Mas eu sento para ler e estudar a palavra. Eu sento para isso. Mas e as mensagens? Como é que elas surgem? As mensagens surgem de forma surpreendente. Elas vêm e dificilmente eu anoto. Elas vão se encaixando. Perfeito. Se você olhar a minha Bíblia, ela não tem nada anotado. Porque o cara não tem que ler a Bíblia para pregar. Não, ele tem Quando que ele ler lê, para quando ele conhecer, estuda pra para meditar pregar, na palavra. meditar. quando ele estuda para, porque você estuda para o cara pensa assim, eu vou estudar para pregar, Pra pregar. eu vou estudar para falar para outro. Ele vai falar o que ele pensa. O que ele pensa para outro, só que ele não vai viver aquilo. É diferente da revelação. Sim. Por Perfeito. exemplo, essa mensagem, o que na vida vale a pena, ela nasceu assim, uma revelação. Eu lendo o texto, versículo 3, a fim de ver o que melhor seria que os homens fizessem debaixo do sol. Versículo 3, do capítulo 2. A fim de ver o que melhor seria que os homens fizessem debaixo do sol. Ou seja, o que pode ser melhor para o homem debaixo do sol? Aí é onde veio o tema, o que na vida Vale a pena. vale a No pena. versículo 4, né? Isso aí. Até Salomão começa a falar, fiz para mim obras Fiz pra magníficas. mim. Então, assim, Ele se coloca ali na... Eclesiastes, ele tem 2 títulos, o livro. Eclesiastes e O Pregador. Na verdade, Eclesiastes vem de um termo grego, eclésia, que quer dizer igreja ou assembleia, ou lugar onde pessoas se reúnem para uma determinada reunião, onde tem um pregador que tem habilidade para discursar em público, aquele que fala habilidosamente, ou aquele que fala sem qualquer tipo de inibição, aquele que fala bem. Então, por isso que a Bíblia está lá, o Eclesiastes, o pregador. Em uma junção, o título do livro quer dizer aquele que tem habilidade para discursar em O uma primeiro assembleia. versículo também, né? Essas são as palavras do pregador. Então, filho de Davi. ali o que acontece? Porque nos 12 capítulos de Eclesiastes não aparece o nome do autor, mas a autoria é atribuída a Salomão por causa do versículo 1. As palavras do pregador, que são do filho de Davi, rei em Jerusalém. O único filho de Davi que reinou em Jerusalém foi Salomão. Nenhum outro reinou. Pretensiosos ao reino, porém não reinaram. Adonias, Absalão não chegaram a reinar, mas Salomão chegou reinou. a usurpar o trono do... Salomão foi Davi. o rei de Israel, o rei de Jerusalém. Então as palavras ali são deles. Então, ele vai dizer sobre a questão da vaidade, ele vai dizer, para dar uma definição de tudo que está nesse plano horizontal, vaidades, o pregador tudo é vaidade, versículo 2, e vaidade, como a gente no início aqui conversando eu disse. Vaidade, a raiz da palavra no hebraico é ravel. Isso significa bolha, vapor ou sopro. Ou seja, elementos que existem, porém não se autossustentam. Quando Salomão escreve Eclesiastes, em síntese aqui,
né? Quando Salomão escreve Eclesiastes, que vai dar o resumo da vida, no ápice das suas experiências, né? Ele, na verdade, quer deixar claro que é impossível o ser humano, no geral, ser feliz sem a presença de Deus. Aleluia. Ele pode ter alegria, Passageira. Né? mas felicidade está em outro nível. Felicidade está no que você realiza como sonho, como projeto, como ideais. Alegria, melhor dizendo, está no que você realiza como sonho, como projetos e ideais. Felicidade independe do que você tem, do que você possui. Alegria não, alegria depende. Alegria depende dos seus sonhos se realizarem, alegria depende do carro que você tem, alegria depende da casa que você constrói, alegria depende do salário que você ganha, alegria depende do que você veste. Alegria. Se você perder, você não tem mais alegria, mas felicidade. Eu posso não ter o carro que eu quero, mas sou feliz. Eu posso não ter a casa que eu quero, mas sou feliz. Aleluia. Por que você é feliz? Sou feliz porque a minha felicidade não envolve coisas. Envolve única e exclusivamente Deus. a presença. Presença de Deus. Presença de Deus. É o que a gente tem que valorizar. Não são coisas, é a presença. Coisas é o que Jesus vai dizer. Aí você vê a ansiedade, né? Ou a psicologia sequer tinha ideia de ser descoberta e Jesus já tratava com a psicologia da multidão. Jesus já tratava. Mateus 6,25, ele vai dizer, não andeis ansiosos quanto a coisa alguma. Aí o que ele vai dizer? Coisas necessárias ao ser humano como ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Ou melhor, e sociológico. Ele vai dizer sobre coisas biológicas, sociológicas e psicológicas. Jesus vai dizer, o que comer, o que beber e o que vestir. Só que são elementos fundamentais para a vivência humana. Só que essas coisas, elas não podem tirar a minha paz. Por isso Jesus está dizendo o quê? Não andeis ansiosos quanto a coisa alguma. Alguém diz assim, mas por que Jesus está falando da ansiedade ali, gente? Jesus está falando da ansiedade por quê? A ansiedade, ela quando é apenas uma vontade, é normal. É normal. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem ânsia. Que ânsia é uma vontade. Ânsia é uma vontade. Agora, quando é que a ansiedade torna-se perigosa? Quando a ansiedade ela passa a ser gerada de uma necessidade tão profunda que você não consegue se autossuprir. Se controlar. É o que você quer muito, mas não consegue se dar. A ansiedade é o excesso do futuro, né? Exatamente. A pessoa se prende naquilo. Você não consegue se dar. Você quer muito, necessita muito, porém não se pode. Não pode se dar. Não está na tua competência. Não está na tua alçada. Está numa esfera onde você não domina. É só Deus entrando ali para fazer. É só Deus te prometendo que vai fazer. Agora, onde é que é o agravante disso aí? O agravante está justamente na reação ou no que a ansiedade gera. Ela extrai do nervo central do cérebro o que a psicologia chama de serotonina, melanina. E quando isso é extraído, esses hormônios são extraídos do sistema nervoso do ser humano, ele cai em profunda tristeza e tem o início de uma depressão. Então olha o que Jesus está falando. Coisas, comida, bebida e vestimento. Quando você se apega muito a elas, no momento que você não tivê-las, você terá ausência de paz, de alegria e de felicidade. Então Jesus não está jogando palavras ao vento. Ele está no Sermão da Montanha, um sermão maravilhoso, elevando o nível de quem está ouvindo ele a Deus. Porém, parece que ele interrompe. Por quê? Sabe o que ele percebe? Que ele prega, mas a ausência de comida, a ausência de bebida e de uma veste nova causa mau humor em quem está ouvindo ele. Então, se tem uma coisa que Deus aborrece muito a ele, é ele estar num ambiente onde existe mau humor. Meu Deus. Tem como. E quando a gente não tem coisas, quando priorizamos coisas, a gente fica mal-humorado.
que eu não tenho o carro que eu quero, a casa que eu quero. Mas quando a gente prioriza a presença, eu posso não ter a casa que eu quero, Mas eu sou feliz. mas eu sou feliz. Aleluia. O livro que na vida vale a pena envolve tudo isso. Isso aqui é em síntese um pouquinho Pouquinho. do que esse livro trata. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que já adquiriram esse livro Sim, e extraordinário. as pessoas têm dito, pastor, o que é isso? Eu ouvi essa mensagem há muitos anos Muitos atrás. anos. O E que se na tratando vida... de ansiedade, a ansiedade é, como eu disse aqui, é o excesso de futuro. Ainda não chegou, mas eu estou preso naquilo. Só que a ansiedade é algo que ela é o excesso do futuro, mas ela te leva ao passado. Porque, por exemplo, o senhor falou aqui da depressão. A depressão é o excesso do passado. Exato. Então você fica ansioso Com o amanhã. É a com sobrecarga. amanhã por coisas que ainda não chegaram, por coisas que ainda não aconteceram. Isso, ao invés de te acelerar, isso te retarda. É isso aí. Exatamente. Te leva à Exatamente. depressão, que é o excesso do passado. Aí você Exatamente. fica nesse ciclo, ansiedade, depressão, ansiedade, Exato. depressão. E geralmente a gente não vê cura a não ser Deus nisso. Exatamente. E para a gente concluir, que acho que deveria ter mais isso aqui. Sem Que dúvida. extraordinário, né? Agora, uma coisa que eu percebi para a gente terminar é o seguinte: ambas as gerações, elas têm as mesmas coisas em comuns. Se respeitar os princípios Sim. que vieram desde a Bíblia, né? Exato. Nortearam 30 anos de ministério, do pastor, Exatamente. não só dele, mas de outros. Pastor Amadeu, que já esteve aqui, pastor Maicon, que já Verdade. esteve aqui. Né? E está passando para nós, e nós vamos crescer e vamos passar para os outros. Os princípios são Exato. revogáveis. Agora, essa pessoa que está nos assistindo, né? A gente está falando de pregação porque 2 pastores, um evangelista, futuro, né? Não é isso? Pastor também. Que ajuda ali o pastor Gabriel na Demave. É uma coisa que... Porque isso passa por nós, isso está conosco. Mas agora, no âmbito geral, todo ser humano tem um projeto. Sim. Seja ele qual for, financeiro, empresarial, familiar. Só que uma Tem que coisa ter. que vocês falavam aqui de sempre, não mudavam, só mudavam a fala, é que todo projeto precisa de 3 coisas: poder de Deus, presença de Deus, Exato. porque ambos tinham sonhos, mas Deus foi lá, usou um profeta, usou Exato. uma profetisa, poder, Verdade. colocando a presença. Né? Exato. O senhor falou sobre a presença, Davi esperto, tinha um projeto de ser o melhor rei. Que ele fez? Exato. Foi lá recuperar a arca. Eu Sem vou lá. dúvida. Procurou recuperar saber dos princípios. dos princípios, né? né? Sim. Poder de Deus. Segundo, todo projeto que se inicia precisa ter maturidade. Estou falando de igreja não, estou falando de qualquer projeto, seja ministerial, secular, precisa de poder de Deus, precisa de romper com seus traumas, ser maduro para entender, eu vou passar por traumas, eu vou passar por humilhações, Exato. vou passar por dificuldades, Sim. né? Vou passar por prisões, vou passar por chacota. Exato. E terceiro, todo projeto, seja ele qual for, nós temos que entender que Deus sempre vai frustrar nossa vontade no Verdade. projeto para estabelecer a dele. Porque não tem como Deus colocar a vontade dele no projeto com a sua vontade aflorada. Exato. Então Deus ele vai frustrar a sua vontade, seja em qualquer projeto. Porque quando você coloca o poder de Deus no seu projeto, você trouxe ele. Então vem. Então ele vai vir frustrando os seus projetos. Não, essa empresa está iniciando, você me colocou nessa empresa, então, peraí, isso aqui vai sair, isso aqui eu não quero, Isso aí. eu vou fazer você se decepcionar com alguém para sair de perto de você e vou estabelecer a minha vontade. Sim. Porque o senhor tinha o sonho de ser jogador de futebol, o senhor Exato. era um excelente profissional, Deus ele veio, frustrou o projeto de vocês Pra para estabelecer. estabelecer. Mas isso aí é uma questão historicamente bíblica. Sim, Nenhum chamado dos grandes personagens se deram quando eles esperavam. Se deram quando eles não esperavam. Pode observar todos os chamados. Davi Não está teve no campo, a um. unção chega em casa. Não né? teve um que esperava. Nenhum que esperava. Pelo contrário, Deus mudou completamente a vida deles. Né? Mudou completamente, que sejam os projetos que são anulados. sim. Né? Os projetos humanos, pessoais. Não, são anulados. Moisés, ele achou que tinha que libertar o povo do jeito dele. Pô, esse aqui é meu compatriota, pô, o cara tá agredindo ele. Não, não pode não, é meu compatriota. Foi lá e matou o cara. Aí Deus, não, meu filho. Não é assim. Não. Vai ter que ir pro deserto. Mudou a rota dele, pô.
Ele saiu de toda a ciência do Egito para a simplicidade do deserto. Era comum ele ver a sarça pegar fogo no deserto? Era. Porque sarça pega fogo comumente no deserto. Ela cria um gel gasoso, e ela evapora, esse gel gasoso evapora, e no mínimo o calor de luz do deserto incendeia a sarça, queimava. Tanto por isso que ele diz, me aproximarei para ver por que a sarça não se consome, porque a admiração dele é ver fogo, não era simplesmente ver o fogo, mas ver a sarça que não se consumia. Isso não é normal. Então para ele foi algo estupefato, algo extraordinário, e foi onde veio o chamado. Foi onde veio o chamado. Agora, Noé também não esperava, Abraão também não esperava, tantos outros, Davi não esperava, ninguém esperava o chamado. E sempre tinham projetos, propósitos, ideais, e tinha vislumbre dos pais sobre eles. Porém, Deus vai e muda toda uma rota, deixando claro e evidente que quem comanda é Ele. Agora, eu preciso não ser insensível a ponto de rejeitar o chamado dele. Porque aí eu entro na contramão de Deus. E entrar na contramão de Deus é complicado. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não é bom porque ele sabe como trazer. Ninguém, ele diz o que lá, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem jeito, eu tentava daqui, tentava dali. Eu lembro quando eu peguei um serviço para fazer de uma mulher, numa prova, meu irmão, peguei o serviço de uma mulher, uma cozinha para fazer, gigante. Falei, graças a Deus, meu irmão. Eu catando legumes no mercado Cadeg, irmão. Eu catava legumes no mercado Cadeg, para poder fazer um cozido em casa, para comer. Legume que a carroça vinha, era resto de legumes, que tinha pedaço de podre, eu com a faquinha lá, um saquinho de nalho, tirava para poder fazer um cozido em casa. Então eu vivi isso aí, e Deus dizendo, não, eu não vou estar contigo, mas era o processo que ele me submeteu. Foi onde eu falei, você está atrás de quê? De oportunidade? Ok, pô, da noite pro dia Deus vai fazer você ser alguma coisa. Agora, se você vai querer honra, tem que ter paciência. Aí o pau vai quebrar, meu irmão. É honra que tu quer? É igual eu disse pregando um tempo desse e falei, rapaz, eu ouvi isso, achei maravilhoso, lindo. A vida é como você quando vem de uma viagem, entra dentro de um avião e que o avião dá início, a partida para decolar. Você vê que ele toma uma velocidade de 300, 400 km por hora e ele está indo e você vai lá para acabar a pista. Mas o avião está no chão e ele só decola. Quando ele vai chegando no finalzinho da pista, ele decola. No final da pista. O problema dessa geração é que eles acham que o avião tem que decolar no início e no meio. Mas avião só decola no final da pista. Uau! Uau, que isso, hein, forte. Hein? Avião só decola, tu não vai ver um avião. É por isso que Jesus falou que melhor do que o início das coisas é o final, né? É no final que você vê quem vai estar. É o final, e a questão de você entender o tempo, a hora, o momento. É Deus que está, é Deus que não está. O Senhor vai me honrar, não vai me honrar. Como eu estava falando dos Gideões, eu falei, rapaz, eu estou aqui, mas não consegui chegar no domingo, só cheguei na quinta. Aí o pastor falou, infelizmente, poxa, eu pedi para você chegar no domingo, entrou outro pastor no seu lugar, que na época é o pastor Vanderlei Caceliano, ele que entrou, pastor, já coloquei ele nos 10 minutos, que o pastor dava 10 minutos para pregadores novos. Eu falei, pastor, não tem problema não, eu vou participar do congresso até o final. Depois, durante 4 anos, eles me ligaram com algumas propostas e eu, brother, não vai ter como, não dá. Não foi porque não convidou, não, convidou, mas Deus falou, não é o momento, não é a hora, segura, e você tem que ter a sensibilidade para isso, porque é uma oportunidade. É uma oportunidade. Mas eu prefiro a honra do que a oportunidade. É isso aí. É isso aí, né, Daniel? Daniel fica só bebendo na cachoeira, né, Daniel? E uma coisa pra gente terminar, né, que já passamos um pouquinho. Daniel, olha pra câmera ali e fala
dentro da sua visão, jovem, uma orientação, uma instrução, né? Para que venhamos construir aqui o que... Né? Começar a construir aqui um ministério assim sólido, extraordinário. Né? Você que é um cara que eu admiro muito, sua postura, seu jeito, sua responsabilidade. Um jovem, mas com responsabilidade. Isso aí. Né? Entendeu o chamado, entendeu a visão, está sendo pastoreado, né? Obediente. Né? Fala aí, Daniel. Eu acredito que pra gente que almeja a condição de seguir aquilo que Cristo te colocou como um propósito para a tua vida, na verdade, eu acredito que a gente precisa ter princípios. Durante toda a nossa conversa aqui, deu para a gente entender e que sem princípios você não chega em nenhum propósito. Porque é normal, é um fato isso. Quem quebra princípios é quebrado pelo mesmo. Agora, quem acredita nos princípios e decide abraçar e seguir esses princípios, chega assim de fato no propósito que Deus determinou pra gente. Perfeito. Não tem o que inventar, foi o que o pastor falou aqui, não tem o que inventar. Isso aí. Agora... A gente já tem um norte ali. Exatamente, Exato. tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Exatamente. Que conversa maravilhosa. Topíssimo. Bom demais. O que é... Duas gerações, o que elas têm em comum? Princípios. Princípios. Os mesmos princípios. Não mudou nada. Exatamente. Quebrar princípio, vai se arrebentar. Vai mesmo. Agora, rapidinho que vai terminar, que eu fiz isso que os outros faziam, conversar com o pastor assim. Eu vou falar uma palavra, o senhor responde com uma outra palavra. Um bate-bola assim. Vamos lá. Adeilson. Alguém que é muito grato, entendendo que não mereço. Perfeito. Pastor. Dedicado. O pai. Muito amor. O esposo. Muito amor. Um conselho. Um conselho. Muita humildade. Muita humildade. A gente vive hoje um tempo em que as pessoas estão perdendo essa essência. A essência da humildade. Você não tem porque merece. Você tem porque não merece. Você não merece. Quando você entende isso, você começa a tratar as pessoas com mais humildade, com mais simplicidade, sem arrogância. É por isso que o cedro, ele tem um segredo. Eu queria deixar isso aqui registrado. Entre as 7 árvores que Deus promete plantar em Isaías 41, versículo 19, ele promete plantar o cedro. E o cedro fala de crescimento. Só tem uma árvore que se assemelha ao cedro, ao crescimento, que é a palmeira. Então o cedro, ele se destaca. Então quando Deus diz que vai plantar o cedro, ele está dizendo que vai haver destaque na vida de alguém. Em contrapartida, você sabe que todo destaque exige resistência. Por quê? Porque você vai ser alvo de muita coisa. O seu destaque vai trazer alvo de muita coisa para você. Então você precisa ter crescimento e resistência. Perfeito. O cedro fala de crescimento e resistência. Por quê? Porque enquanto plantado, o cedro nem água, nem fogo e nem vento são capazes de destruir o cedro. Enquanto plantado, nenhum desses elementos da natureza destrói o cedro. Nem vento, nem fogo e nem água. Enquanto o vento... Então o que Deus está dizendo? Eu vou plantar o cedro. Então ele está dizendo, vou te fazer crescer. Vou te dar um tamanho de destaque. Porém, eu sei que você precisa ter resistência. Então fogo, vento e água, que são elementos que destroem, que apodrecem, não vão te destruir. Por quê? Porque eu vou te fazer com resistência. Mas só que o cedro tem uma botânica. E a botânica dele é o seguinte, que ele não pode crescer além do que é permitido pela botânica dele. Porque se ele crescer além, vamos supor, ele atinge 45 metros de altura, é a botânica dele. Mas se ele passa 46, 47 metros, ele passou da botânica, do que é permitido, do limite dele. E o que o cedro faz? Ele cria uma química interna. A palavra é tremenda. Que isso, cara? O cedro cria uma química interna
que vai corroendo todo ele por dentro. Vai comendo, vai comendo, vai comendo. E só se sabe que o cedro está sendo totalmente destruído por dentro quando essa química se exterioriza. E quando ela se exterioriza, ela desce como lágrimas incandescentes no tronco. E quando ela vai rolando, então quem cultiva o cedro sabe que aquele cedro cresceu além da conta. E vai cair. E a única coisa que ele tem agora é uma estrutura oca por dentro, porque essa química o destruiu totalmente. E se eu tenho uma palavra para alguém, a palavra é essa. Essa química eu posso dar um nome a ela. Tem gente que quer crescer além do que lhe é permitido. E a química que o destrói é a arrogância, é a soberba e a prepotência. Então o caminho de quem está subindo é o caminho da humildade. Uau. Humildade, humildade e humildade. Uau. Que isso. Fiquei até impactado aqui, né? A palavra é emocionante. Né? Demais. Pastor Deilcídio, olha para a câmera ali, como é que as pessoas encontram a pregação do Senhor? Deixa a sua arroba aí. Então, tá lá no meu canal do YouTube, né? Pastor Deilson Cires, tem diversas mensagens minhas lá, você pode acessar, você pode se inscrever. Tem as minhas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook, né? Você pode acessar lá, você vai ter ministrações, mensagens. E futuramente, né, eu estou projetando aí, ter um espaço, né, para fazer um projeto que eu tenho, realizar um projeto que eu tenho, que é o Vem Que Tem Palavra. Sim. Né? Legal. Então, futuramente, vocês aí vão ter mais conhecimento de como vai ser implantado esse projeto. E a gente tem vários amigos aí que já estão assim, sendo acionados para a gente estar. Né? A gente está fechando aí uma galera para estar pregando. Eu sempre vou de 15 em 15, ou uma vez por semana, vou estar pregando nesse projeto, voltado exclusivamente mesmo para a palavra, só para a palavra. Por isso que o tema vem que tem palavra. Então, aguarde aí que tem coisa boa vindo. Uau. Aí. Daniel, agora você, vamos lá. Eu falo uma palavra, você responde com outra. Daniel. Aprendiz. Pregador. Chamada. O esposo. Amor. Família. Tudo. Um conselho. Ter resiliência. Resiliência. Daniel, eu já te admirava, agora eu te admiro muito mais. Você é um cara humilde, eu vejo isso em você, porque você falar que tem não pode, né? Alguém tem que ver em você. É isso aí. E que Deus abençoe o ministério do pastor Deilson Cires, a família do pastor Deilson Cires. Amém. Obrigado pela sua humildade. Amém. Eu me sinto muito honrado em ter 24 anos e poder ter a disponibilidade na agenda dos grandes. O senhor, pastor Amadeu, pastor Maico, outros homens, né, que estão lá. Mas quando eu aqui peço, né, isso me traz um grande ensinamento, né, um grande combustível. Muito obrigado. Que o Senhor possa te abençoar. Amém. Extremamente. Daniel, obrigado também pela oportunidade de estar aqui. Né? Você é um cara extraordinário. Deus abençoe sua família. Manda um abraço para Demar, pastor Gabriel. Né? Olha para a câmera e deixa seu arroba aí. Deixa Deus usar. Arroba no Instagram, Daniel França _o. Isso. Daniel França _o. E essa camisa alguns aí? trechos de mensagem. É mesmo? Isso aqui eu tô te devendo, né? Tô vendo camisa. aqui. Que é? Isso aqui é um a homem? É um amém. Ah, é um amém. É isso. Cadê a minha? Os amigos. Eu tô até te devendo uma camisa, eu pedi até pra separar e não consegui pegar tempo. Camisa. Xande, meu amigo Xande, meu amigo Jean Santana. Perfeito. São... Pede pra ele patrocinar aqui o Profeta Cast, me ajudar, tá? Pronto. Amém, patrocina. Patrocina o Profeta Cast. Vai ficar ali na telinha, né? O pastor Mike sorteou 2 livros aí. Eu vi lá, né? eu vi. O pastor Deilson também. Acompanhei. Próximo atrás, um livro. Tinha que tirar o print, né? E postar. Eu fiz e ainda não chegou meu. E Gabriel vai bota aqui para igual Amém, patrocínio. Igual a LM Móveis, ajuda a gente aqui. Jogar ali na telinha. Não tem recurso não, amém? Obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe vocês. Amém, até a próxima. Abençoe o ministério, a família, esposa de vocês, família de vocês. Amém. Obrigado. Pessoal, irmão. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Não esqueça de mandar esse link para 3 pessoas. Depois de um bate-papo desse, tu não compartilhar, tá muito ruim, tá? Manda esse link para 3 pessoas. Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe.